Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães, nesse terceiro vídeo acerca da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por curtir e acompanhar e comentar o nosso trabalho. Peço que deixem um like e caso você esteja nos acompanhando pela primeira vez, se inscreva no Palavra de Fé. Esse é o terceiro vídeo de uma série A Bíblia Sagrada. No primeiro vídeo falei acerca da revelação, inspiração e iluminação. Revelação por meio das escrituras, Deus se auto-revelou. Inspiração, Deus soprou aos autores bíblicos o que ele queria que fosse contido nas escrituras. Iluminação, Deus nos capacita por meio do Espírito Santo a entender as escrituras sagradas. No segundo vídeo falei das perspectivas liberal, neo-ortodoxia e conservadora. Perspectiva liberal, a Bíblia contém a palavra de Deus. Perspectiva neo-ortodoxia, a Bíblia se torna a palavra de Deus. E a perspectiva conservadora, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos trabalhar com esses conceitos hoje, acerca da autoridade da Bíblia Sagrada. E o texto que eu quero usar está na segunda epístola pastoral ao jovem Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês podem acompanhar, abre aspas para as palavras de Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, fecha aspas. Quando se trata das escrituras sagradas, este é o texto que nós afirmamos a autoridade de Deus. Em outras palavras, a Bíblia ela é verdadeiramente a palavra de Deus. No século XVIII surgiu um pensamento secular chamado iluminismo, por meio de filósofos como Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche. Estes homens colocaram a racionalidade, a razão, como o julgador de tudo, inclusive da Bíblia Sagrada. Tudo tinha que passar no crivo, no julgamento da racionalidade, da razão. Portanto, tudo que era sobrenatural, metafísico, tudo que era espiritual foi despotencializado e a razão era a resposta para tudo e o homem foi posto no centro de todas as coisas. E por volta do século XIX e XX surgiu um termo chamado inerrância, ou seja, que a Bíblia não contém erros. Os teólogos desta época trouxeram esta palavra para poder afirmar a autoridade das escrituras. Mas nós, como bons cristãos conservadores, com base em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e por outros textos que eu vou explanar neste vídeo, nós temos a plena e absoluta certeza, desculpem a redundância, que a Bíblia ela é a autoridade, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e Paulo afirma que totalmente ela é inspirada por Deus. A palavra inspirar significa soprar. Dentro dessa ideia de inspiração, há duas correntes. A primeira corrente de teólogos esses teólogos afirmam que Deus soprou, inspirou conceitos, ideias, pensamentos, e esses homens, inspirado em seus conceitos, em suas ideias e pensamentos, escreveram aquilo que Deus quis. Já a segunda corrente é uma corrente um pouco mais conservadora. Eles afirmam que Deus não apenas inspirou, soprou os conceitos, ideias e pensamentos, mas sim cada palavra, cada traço, tudo foi inspirado por Deus. Ou seja, Deus foi soprando, Deus foi colocando na mente cada palavra. Pastor Robson, qual linha é mais segura? Eu particularmente, com base em dois textos bíblicos e inclusive por estudar as línguas originais, eu entendo que Deus soprou cada palavra, cada traço, tudo foi inspirado por Deus. Ou seja, a inspiração, o sopro, esta verdade bíblica que Paulo nos narra, deixa claro e evidente que a Bíblia não contém erros, mas ela tem autoridade divina. Em Mateus capítulo 5, verso 18, eu vou colocar na tela, vocês podem acompanhar, Jesus fala desta forma, olha que interessante, abre aspas. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra.
fecha aspas. Qual que é a ideia de Jesus? Na época de Jesus, ele tinha apenas o Antigo Testamento, que segundo a tradição foi reunido, os livros foram reunidos por Esdras. Jesus tinha os textos hebraicos, bem como também o texto grego da Septuaginta, reunido em Alexandria. E Jesus afirma que toda letra, cada traço tinha que ser cumprido, que ele iria cumprir cada ato, cada palavra contida no texto dos 39 livros do Antigo Testamento para nós cristãos. Isto deixa evidente, claro e objetivo, que cada palavra foi inspirada por Deus. Cada palavra, o texto hebraico e o grego são pontuais, cada palavra tem significado. O que nós não podemos é ir para um extremismo, para que nós não possamos interpretar cada palavra e isto ser um misticismo, como foi criado por algumas pessoas. Jesus ele enfatiza isto em Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, vocês podem acompanhar, abre aspas para as palavras de Jesus. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro, fecha aspas. Olha que interessante que Jesus fala. Não pode acrescentar, não pode diminuir absolutamente nada das palavras deste livro. E Jesus, com certeza, por ser Deus, já tinha em mente o Novo Testamento. Pessoal, segundo a tradição, quando os copistas, as pessoas que copiavam os textos hebraicos, eles contavam as palavras para poder ratificar e validar. Qual que era a ideia? Não poderia faltar uma única palavra. Olha que interessante o que afirma a tradição. Eles contavam. Se estivesse faltando alguma palavra, eles passavam por uma revisão. E isso deixa muito claro que cada palavra é importante. E quando se estuda o texto grego, cada preposição tem um significado. As preposições, os verbos no grego, eles têm significados muito pontuais e importantes para se entender o texto, o contexto e todo o livro. Para que vocês possam ter uma ideia, vamos falar acerca do tetelestai, que Jesus falou na cruz do Calvário. O verbo narrado por Jesus é telestai. Jesus falou tetelestais. Por que Jesus ele duplica a primeira sílaba? Porque existe um verbo que é chamado verbo atemporal. O que significa esse verbo atemporal? Ele é um verbo fora do tempo, ele é um verbo para a eternidade. Quando Jesus fala tetelestai, ele diz dessa forma: está consumado para toda a eternidade. Está consumado no passado, presente e futuro. E o texto grego ele é rico neste aspecto. Portanto, para mim e para alguns outros teólogos, a inspiração não foi apenas de conceitos, ideias e pensamentos, mas foi de cada palavra. Isto é, a inspiração de Deus é a inerrância, a perfeição das Escrituras, inclusive a infalibilidade. Tudo que está na Bíblia é infalível e irá se cumprir. Se inscreva no Palavra de Fé, deixe aí a sua curtida, meu muito obrigado, ore por este ministério, forte abraço, Deus abençoe e até o nosso quarto e último vídeo acerca da Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Muito obrigado e Deus abençoe.